As pessoas nos últimos dias, como serão? Como se comportarão? No que acreditarão? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar para a Bíblia. É interessante notar como a história nos ensina lições atemporais sobre proteção divina em momentos de desafio. Na Bíblia, vemos esses exemplos marcantes. Noé e sua família foram preservados do dilúvio. Ló foi separado antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho enquanto o faraó e seu exército sucumbiram às águas. São relatos que ilustram como Deus protege aqueles que são seus em meio ao caos e julgamento. Esses eventos ressaltam a importância da conexão com a fé e a obediência à vontade divina, sugerindo que em tempos desafiadores, encontrar segurança pode estar em seguir o caminho designado por Ele. E hoje quero mostrar a você 6 tipos de pessoas que você começará a ver. E talvez devesse dizer 6 tipos de pessoas que você está vendo nestes últimos dias. Estou destacando essas pessoas porque virá um tempo em que a profecia bíblica será cumprida e Deus separará seus filhos daqueles que praticam a maldade. Estas 6 categorias são os enganadores, os adoradores de ídolos, os insensíveis e sem amor, os orgulhosos, os imorais e aqueles com uma forma de piedade. Vamos falar sobre os enganadores nos últimos dias. Você verá cada vez mais pessoas, especialmente aquelas em posições de fama e autoridade, dentro e fora da igreja, pregando e ensinando mentiras com um toque de verdade. Isaías 5:20 diz: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Virá um tempo, e estamos vendo isso em alguns círculos hoje, em que alguns verão o mal, praticarão e farão o mal, mas o chamarão de bem. Neste dia e idade, realmente temos que ter cuidado com o que consumimos. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo nos chama ao arrependimento, mas alguns dos evangelhos baratos e açucarados por aí dizem que você está perdoado, mas não te chamam ao arrependimento. Dizem que você é amado e falam da misericórdia de Deus, mas não te corrigem. Não te dizem para carregar sua cruz e crucificar sua carne. É por isso que devemos ter tanto cuidado. Os adoradores de ídolos nos tempos antigos, as pessoas costumavam fazer ídolos de madeira, pedra, metais preciosos e esculpiam estátuas. Hoje, talvez não tenhamos ídolos de bronze ou prata, mas os ídolos que temos tendem a ser invisíveis. Podemos facilmente construir ídolos a partir de coisas que valorizamos muito. Nossas carreiras, nossos parceiros, nossas crenças políticas, nossos pecados secretos. Todas essas coisas podem se tornar ídolos quando competem com Deus pela prioridade em nossas vidas. Muitas pessoas negligenciarão Deus nos últimos dias por causa da idolatria. Ídolos silenciosos, ídolos invisíveis, ídolos que só vivem nas partes mais profundas do coração. Então você precisa estar vigilante, porque Deus é um Deus zeloso, de acordo com sua palavra. O terceiro tipo de pessoa que você começará a ver são aqueles que são insensíveis e sem amor. A Bíblia, em 2 Timóteo 3, diz: Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ímpios, sem amor, implacáveis, difamadores, sem domínio próprio, brutais, desprezadores do bem. Dê uma olhada mais de perto neste verso. As pessoas amarão a si mesmas, olharão apenas para si mesmas. Por quê? Porque são amantes do dinheiro. E então há uma palavra que descreve como as pessoas serão. Essa palavra é sem amor. Elas serão frias no coração. Em João 4:20 nos diz: Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Um coração frio, carente de amor pelo próximo, desagrada a Deus. Cristo nos ordena a amar os outros como nos amamos, mas nos últimos dias haverá pessoas que se afastarão do amor.
Elas guardarão amargura e ressentimento ao invés de perdoar e amar. Escolherão a vingança em vez do amor, a traição em vez do amor mútuo. Esses são os tipos de pessoas nos últimos dias. E o próximo grupo de pessoas serão os orgulhosos. Por causa da riqueza, vaidade, importância percebida e conquistas na carreira, muitas pessoas se tornarão orgulhosas nos últimos dias. E a primeira razão pela qual o orgulho é tão destrutivo é que ele rouba a glória de Deus. Você começa a se olhar e a ver o que pode fazer em vez de olhar para o Senhor. O segundo resultado destrutivo do orgulho é que ele machuca as pessoas ao nosso redor. O orgulho se resume à comparação. Olhamos para nossos vizinhos e achamos que somos melhores que eles por causa do nosso status na vida. Olhamos para nosso cônjuge e acreditamos que somos melhores porque controlamos melhor os filhos. Olhamos para as pessoas na igreja e pensamos que somos melhores que elas porque somos mais morais. Quando você pensa e vive dessa maneira, encontra seu valor e sua valia em suas boas obras, em vez de encontrar em Jesus. E é exatamente aí que o diabo quer você, olhando para qualquer um. O quinto grupo de pessoas são aqueles que são imorais. A Bíblia nos diz que nos últimos dias as pessoas serão amantes do prazer em vez de amantes de Deus, e já estamos vendo isso. Acredito que o diabo tem trabalhado silenciosamente. Ele tem sido sutil e astuto e tem usado entretenimento, música e mídia para desmantelar os valores divinos relacionados ao sexo. O padrão da palavra de Deus é que o casamento seja honrado por todos e a cama seja imaculada, mas o diabo perverteu isso e promoveu a fornicação na música, nos filmes e na sociedade. O casamento é honrado por todos e a cama é imaculada, mas o diabo promoveu o adultério e os casos. Satanás construiu uma aceitação entre as pessoas de que o sexo fora do casamento não era mais um pecado. Meus amigos, estamos vivendo em uma era em que o pecado sexual foi normalizado pelo diabo. Esta é uma estratégia do inimigo projetada para te prender no pecado. Então você deve ter certeza de que nunca será encontrado fazendo parte desse grupo de pessoas. A última categoria tem a ver com pessoas que têm uma forma de piedade. O que é uma forma de piedade? Bem, tem a ver com parecer um cristão, se vestir e agir como um cristão. Mas no fundo do seu coração, nos seus momentos privados, você não está realmente buscando ser semelhante a Cristo. Hoje há tanta decepção. O entretenimento engana, parecendo ser bom quando há uma agenda maligna por trás. A música engana, soando bem, mas com uma agenda maligna por trás. Algumas igrejas enganam, têm uma forma de piedade, mas há um mal sutil. Alguns pastores enganam, têm uma forma de piedade, mas suas vidas são completamente diferentes do que pregam. Da mesma forma, há pessoas na igreja que parecem ser boas e fortes cristãs à primeira vista, mas Deus conhece seus corações e eles estão longe dele. O artista marcial treina e pratica para poder se defender e defender os outros quando necessário. O militar treina e treina e treina em tempos de paz para estar pronto para agir imediatamente quando chamado. O bombeiro ou paramédico treina e se prepara para responder quando a crise chegar. Como filhos de Deus, devemos fazer o mesmo. Não devemos esperar por uma batalha para nos prepararmos, mas a Bíblia nos chama para estarmos sempre prontos. Então, quais são algumas maneiras de permanecermos prontos? Como podemos evitar aquela declaração de culpa, vergonha e arrependimento? Como podemos evitar dizer algo como, se eu tivesse mais tempo? Primeiro, devemos garantir que nosso relacionamento com o Senhor esteja bom, o que significa que não estamos vivendo no pecado, não estamos vivendo em rebelião ou desobediência, mas sim vivendo sob a influência e liderança do Espírito Santo. É por isso que é tão importante orar sem cessar, meditar na palavra de Deus e mantê-la escondida em nosso coração. Todas essas coisas são para o benefício do nosso relacionamento com o Senhor.
Outra coisa que devemos fazer para permanecer em estado de prontidão é seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus disse em Mateus 7:21: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso não é apenas um versículo que você deve conhecer, mas sim algo em que você deve agir. Devemos, de fato, tentar seguir os ensinamentos de Jesus, além de apenas acreditar nele. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Por isso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Compreendam que há dois espíritos em operação: o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro está no mundo, é o espírito do anticristo, e a Bíblia diz claramente que eles falam do mundo e o mundo os ouve. No entanto, você e eu não somos do mundo. Como filhos de Deus, a Bíblia nos diz que os vencemos, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, teste os espíritos antes de permitir que alguém se apresente diante de você como um homem ou mulher de Deus. Ore por sensibilidade. Ore para que o Espírito Santo o guie na verdade, para que você não seja enganado. Há pessoas de Deus por aí, pessoas que estão sendo grandemente usadas pelo Senhor de várias maneiras. No entanto, também existem aqueles enviados pelo diabo para criar confusão, para criar uma ilusão de verdade, quando na verdade é uma decepção. Por isso, encorajo você. Devemos ser um povo unido com o Espírito da verdade. Devemos ser um povo cheio do Espírito Santo. Devemos ser um povo que testa os espíritos. Devemos ser um povo governado pela verdade que é Jesus Cristo. Embora vivamos neste mundo, não devemos e não precisamos lutar nossas batalhas como o mundo. Na verdade, as armas que temos à nossa disposição não são armas físicas. Note como a Bíblia diz: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa. Os conflitos que você enfrenta, as batalhas que enfrenta, o Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Então, encorajo vocês, povo de Deus, a confiarem em Deus, a confiarem na palavra do Senhor, a confiarem em suas promessas. Deus se encarregará do resto, abençoando vocês grandemente. Amém. Espero que você tenha gostado do vídeo. Para receber conteúdos novos todos os dias, se inscreva aqui no canal Biblical e deixe um like. Um grande abraço e fique sempre com Deus.